Ok, pessoal, vamos aí dar início, né, a mais uma bateria aí de questões da banca IGEDUC, ok? E vamos, no caso aí, já iniciar, né, trabalhando aí com o tema segurança da informação, né? Então, pegamos aí, né, já algumas questões bem, como eu sempre falo, bem fresquinhas aí dessa banca, questões fáceis, né, da gente conseguir entender e trabalhar em cima daquilo que tem sido cobrado pelo edital de vocês, tá certo? Então, essa primeira questão aí, questão bem fácil, né, caiu agora na prefeitura de Calumbi, né? Então, a banca, ela externa aí o seguinte: a gestão de riscos é uma parte essencial, né, de segurança ou da segurança da informação, e foco principal, ele diz aqui, o processo de gestão de riscos inclui, né, aí ele vem aqui, ó, exceto, tá bom? Então, assim, quando a gente pega essa questão logo a princípio, né, como foi externado por alguns, né, concurseiros, então a gente já observa assim um grau de dificuldade levando em consideração a temática, né? Então, o que é que a banca ela tem focado aqui, né, como tema? Então, a gente já vê logo de cara aqui o tema segurança da informação, e a gente, como eu sempre tenho falado, né, esse tema, desde 2011, né, tem sido justamente aí um dos temas de peso, né, dessa banca, não só IGEDUC, como praticamente de todas as bancas, né, no sentido geral aí, de organização de concurso, certo? Então, partindo para o que interessa, então vamos lá. Quando se fala, né, de segurança da informação, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: não só para responder uma questão como essa, como diversas outras que a gente já separou aqui, né, a primeira coisa que você deve colocar em mente é o seguinte: segurança da informação, esse tema, a nível do que interessa para a gente, que é resolver questões, a gente precisa focar nos princípios, nos pilares, né? Inclusive, eu tenho o hábito de falar que, geralmente, algumas bancas ela vem aí, né, focando como pilares, outras bancas vêm focando como princípios, e tem aquelas que ainda até, né, denominam de atributos. Então, por exemplo mesmo, para que a gente consiga entender o foco de uma questão como essa, a gente sempre vai focar também dentro dos pilares de segurança. Então, antes de eu te dar o gabarito da questão 01, né, a questão aí da banca IGEDUC, uma das primeiras coisas que o concurseiro aí, estou preparado, precisa entender é o seguinte: falou de segurança no enunciado, tenho que focar os pilares de segurança da informação. E quais são esses pilares, professor Romildo? Então, quando fala dos pilares de segurança da informação, a gente sabe que, no mínimo, tente focar aí, colocar na mente 3, né, que é disponibilidade, integridade, confidencialidade. E por que não implementar o quarto, que, dependendo justamente da diretriz que a banca queira cobrar, você vai perceber que a gente também precisa se fundamentar em relação à autenticidade, tá? Então, quando eu vi essa questão 1, né, ao qual a gente leu o enunciado, você vai perceber que entra, né, logo aí em necessidade a gente conseguir entender um pouco a respeito, né, dessas propriedades, desses pilares, desses atributos. E eu não vou ler muito, não, mas já a princípio eu entendo o seguinte: se o foco da gente for trabalhar com segurança da informação no sentido de disponibilidade, quando é que eu vou partir para as características de disponibilidade? Quando o enunciado, em algum momento, ele deixar claro, né, que o foco principal é fazer com que a informação esteja disponível, ou seja, a informação esteja acessível. Então, se falar de informação disponível, de informação acessível,
Então, você sabe que dentro da temática segurança da informação, está sendo cobrado ali naquela questão o princípio de disponibilidade, tá bom? Então, quer dizer o quê? Falou de segurança da informação, primeiro princípio, disponibilidade. Quando é que eu marco disponibilidade? Se o enunciado deixar claro em algum momento que está tratando de informação disponível, de informação acessível, tá? Então, eu geralmente digo, são duas palavras aí que a gente vai encontrar em um enunciado que vai caracterizar, né, esse princípio, tá certo? Outra observação também importante, já facilitando os conceitos e definições dos próximos princípios agregados à segurança. Uma coisa que você precisa entender é que dentro do tema segurança da informação, qualquer princípio, ele pode ser garantido ou quebrado. Inclusive, você vai observar que nesse slide aqui, eu até destaquei, ó, qualquer princípio, ele pode ser garantido, mas também vai existir situações em que o princípio, ele vai ser quebrado, tá? Eu vou me adentrar um pouquinho em disponibilidade, porque nos outros a gente pode correr mais um pouco. Mas entenda mais ou menos o seguinte. Se de repente, Romildo, ele precisou ministrar aí uma aula e estava necessitando de internet. Porém, quando ele tentou realizar a transmissão daquela aula, Romildo verificou que não estava conseguindo porque o seu servidor de internet estava fora do ar. Então, o que é que a gente já entende? Romildo desejava compartilhar uma informação, mas para isso ele precisava do servidor de internet. Devido ao servidor estar fora do ar, a informação não pode ser compartilhada. Então, se essa historinha fosse agregada a uma questão, se essa questão está falando de segurança da informação, em termos de princípio de segurança, o que foi que aconteceu? Então, você precisa entender que se a informação tentou ser compartilhada, mas não houve possibilidade, então quer dizer que ocorreu o quê? Uma quebra na disponibilidade dessa informação. Então, é por isso que, se você perceber bem as informações desse nosso primeiro slide aqui, né, a nível de explicação, a informação, se foi compartilhada, se está disponível, o princípio foi garantido. Se a informação não foi compartilhada, se a informação ficou indisponível, o princípio foi quebrado, tá bom? Então, a princípio aí, guarda isso. Todo princípio pode ser garantido ou quebrado de acordo aí com o contexto, claro, que estiver sendo trabalhado, tá certo? Então, disponibilidade, qual é a palavra-chave, concurseiro? Informação tem que estar disponível. Informação tem que estar o quê? Acessível, tá certo? Mais uma. Um segundo princípio que a gente trata muito e vem sido muito cobrado, inclusive pela Banca Geduc, vocês vão perceber nas próximas questões, né? Calma aí que a gente vai gabaritar a primeira, que um outro princípio também muito citado é o princípio de integridade, tá? Então, o que seria integridade associado à segurança da informação? Então, como eu falei, todo princípio temos uma palavra-chave. Se a banca falar de segurança da informação no sentido de integridade, então o que é algo íntegro? Íntegro vai ser justamente algo que não sofreu modificação, que permaneceu genuíno. Então, a palavra-chave para que eu consiga partir para gabaritar qualquer questão falando de integridade dentro do enunciado, em algum momento ele vai falar de informação que foi modificada, informação que foi alterada. Então, a palavra-chave vai ser alteração, tá certo? Então, como é que vai funcionar isso, professor Romildo? Dentro da interpretação da questão, lembre do seguinte: se
falou de uma determinada informação que tentou ser alterada, mas não houve êxito, então você sabe, tentou, mas a informação permaneceu do mesmo jeito. Não ocorreu modificação. Então a integridade foi garantida. Se tentou alterar a informação e realmente a informação foi modificada devido a qualquer situação, então o que é que ocorre? Se a informação original foi modificada, ocorreu quebra. Então, ocorreu quebra de quê? Quebra de integridade. Tá bom? Então, quando se fala de integridade, palavra-chave para a gente vai ser o quê? Alteração. Tá bom? E para mais uma aqui, né? Mais um princípio. Outro princípio que é justamente nesse que a gente vai parar é o princípio de confidencialidade. Né? Quando é que eu vou marcar confidencialidade em uma questão de segurança da informação? Quando o enunciado estiver falando a respeito de informações que podem ser acessadas por pessoas autorizadas. Então, informações acessadas por pessoas autorizadas, a confidencialidade vai ser garantida. E se aquela informação, professor Romildo, foi acessada por alguém não autorizado, aí você já entende que, né, a confidencialidade, ela foi o quê? Foi quebrada. Tá certo? Então, encerramos aqui, tá? Quando fala-se de segurança, quais são os princípios fundamentais? A gente falou de 3: disponibilidade, integridade e confidencialidade. Já está dizendo algo confidencial. Tá certo? E para que possamos agora gabaritar, entenda o seguinte: sempre, né, que dentro de um contexto fala-se do princípio de confidencialidade, a gente sabe que uma das formas, uma das técnicas, uma das ferramentas mais comuns para conseguir garantir a confidencialidade é o uso da criptografia, gente. Tá bom? Então, quando eu vejo criptografia em qualquer questão de concurso, eu já entendo o seguinte, que aquela questão está falando do princípio de confidencialidade. Está dentro dos fundamentos de princípio. E daqui a pouco eu retorno, mas só para que vocês entendam, né, toda a contextualização. Essa questão mesmo aqui da Banco Geduc, raciocina comigo. Olha o que é que diz a questão. Diz que a gestão de riscos, então quer dizer o quê? Que dentro do contexto de segurança da informação, essa questão 01, ela está falando a respeito de gestão de riscos. E diz mais, que a gestão de risco é uma parte essencial dentro da segurança da informação. Corretíssimo. Então, se você, concurseiro, estou preparado, não assistiu aí as nossas aulas dentro da plataforma, corre para lá que a gente vem explicando a respeito disso de uma forma muito excelente. Mas, se você não tem noção nenhuma, segura mais aí, tá? Que a gente vai tentar esclarecer. Segurança da informação tem vários pilares, como eu já falei. E, entre as diretrizes, gestão de risco tem sido muito citado nas questões atuais aí por várias bancas, tá? Agora, o foco dessa questão aqui, olha o que é que diz. Diz assim, ó, o processo de gestão de risco inclui... Então, quer dizer que entre as alternativas eu tenho várias opções que incluem o processo de gestão de risco dentro da segurança da informação. Agora, onde é que está o segredo dessa questão? O segredo dessa questão está aqui, ó, não é certo. Tá bom? Então, o que é que a gente já entende? Todos os elementos entre as alternativas de A a D são elementos que focam segurança da informação. Porém, você vai perceber que entre as opções existe um que não está agregado à gestão de risco, mas está totalmente voltado a uma propriedade, a um pilar, a um atributo de segurança. Vou repetir. Todas as opções, todas as alternativas
elas estão voltadas, ok? Ao quê? A temática segurança da informação. Vou destacar aqui, todas elas falam de segurança da informação, que é um tema de peso. Porém, quando se trata de gestão de risco, como tem aqui, ó, gestão de risco, você vai perceber que 3 das alternativas está relacionada à gestão de risco, mas uma delas não. Uma delas é justamente voltada a uma das propriedades de segurança, um pilar de segurança da informação. Tá bom? Então, quem nunca ouviu falar de processos de gestão de risco, então, quando pega esse material, né, então vocês vão ver que eu destaquei aqui, ó, processo, né, que segue as etapas de gestão de risco, né, mas aplicado aos ativos da informação, segurança da informação, quais são? Temos identificação de ativos, identificação de risco, análise de risco, então já vai 3 aí com seus conceitos e definições. Podemos aí falar, por que não, agregada à gestão de risco, avaliação e priorização, tratamento, risco residual e monitoramento e revisão. Então, eu separei aqui 7 processos que são totalmente ligados à gestão de risco, tá certo? Mas, professor Romildo, e o gabarito dessa primeira questão? Quando fala-se do gabarito da primeira, então acho que agora você já matou, né? Então, entre as opções aqui, a única que não está totalmente ligada à gestão de risco é justamente a alternativa A, tá? Por que a alternativa A? Como o professor Romildo já falou, criptografia é uma ferramenta, é uma tecnologia utilizada dentro do princípio de confidencialidade, tá certo? Então, quando a questão falou de criptografia assimétrica, está falando de quê? Está falando de um atributo específico da segurança da informação, que é justamente o quê? Confidencialidade. Joia? Então, podemos aí justamente dar continuidade, tá certo? Inclusive, vocês vão perceber que só esse ano, né, em algumas provas que foram aplicadas pela banca IGEDUC, essa temática criptografia foi muito cobrada de diversas formas, tá certo? Então, a gente já veio colocando ela aqui logo de frente. Outro detalhe também importante é que, a nível de resolução, para quem não entende muito aí da questão de criptografia, lembre comigo do seguinte: criptografia o método é a ciência, né, de cifrar, de codificar informações, né? Então, você vai perceber que é uma tecnologia hoje aplicada em diversos serviços, né, no contexto da tecnologia da informação, principalmente no uso hoje com rede de computadores. Você vai observar que muitos dos serviços que nós usamos diariamente envolvem o trabalho com criptografia concurseira. Por exemplo mesmo, quem nunca aí passou por um momento, até mesmo no uso do próprio WhatsApp, onde surgiu uma atualização e apareceu uma notificação no teu smartphone dizendo assim: o seu WhatsApp passa a utilizar criptografia de ponta a ponta, né? Então, quando ocorreu aquela notificação, estava dizendo o quê? Que toda mensagem que é enviada e recebida, ela é enviada e recebida através de quê? De cifra, de código, né? Existe um algoritmo codificando e decodificando, tanto do lado receptor como do lado transmissor. Outro caso bem importante, calma que a gente tem mais questões para gabaritar, mas toma conteúdo aí, amarra aí esses conceitos que são muito importantes.
Quando se fala de criptografia em uma questão de concurso, você já deve ter percebido, e eu muito mais ainda, analisando algumas questões da Banca IGEDUC atuais, mas você já deve ter percebido que foi tratado aí o tema criptografia assimétrica, né? E talvez aqueles concurseiros, né, estou preparado aí, tenham se perguntado, realmente, eu vi lá a expressão criptografia assimétrica, mas qual é o outro tipo de criptografia que, de repente, pode também estar sendo cobrado ou citado nas questões da Banca IGEDUC? Então, a gente observando, fazendo uma análise, né, dessas últimas provas, você vai perceber que você pode encontrar tanto a expressão criptografia assimétrica, 2S, como de repente tu pode encontrar aí a expressão criptografia simétrica, tá? Então, qual é a diferença de uma para outra? Inclusive, na carga máxima aí de 100 questões, eu venho trazendo questões recentes falando de criptografia simétrica e assimétrica, que a gente trouxe também aqui, né, justamente para a noite de hoje. E onde é que está o foco do diferencial? Quando se fala de criptografia simétrica, como você está vendo nesse slide aqui, você vai perceber que a criptografia simétrica, ela também, em algumas questões de concurso, pode ser chamada de criptografia de chave única. Então, simétrica e chave única é a mesma coisa. É justamente a criptografia que utiliza a mesma chave no processo de criptografar, ou seja, de codificar, e também no processo de descriptografar, ou seja, no processo de decodificar, tá? Inclusive, eu destaco aqui, como vocês estão percebendo, ó, a criptografia de chave única e simétrica. Utiliza o quê? Utiliza uma única chave nos dois processos, tá? Eu botei aqui, ó, única chave é utilizada, uma mesma chave, ou seja, é uma chave só para criptografar e descriptografar. Tá certo? Diferente da assimétrica, que inclusive foi citada nessa questão 01. Por quê? Porque quando a gente fala da criptografia assimétrica, a criptografia assimétrica utiliza um par, né? Na verdade, são chaves distintas, né? Um par de chaves que a gente chama de pública e privada, né? Então, duas chaves são usadas, tá? Onde para criptografar é utilizado uma e para descriptografar é utilizado uma outra chave. Então, temos aí, né, essas diretrizes. E fica fácil, o concurseiro estou preparado a identificar da seguinte maneira. Falou de assimétrica, concurseiro, 2S, tá? Duas chaves. Falou de criptografia simétrica, é aquela que usa uma única chave. Então, simétrica, 1S. Então, chave única, tá certo? Então, bem tranquilo aí, né? Creio que deu para entender porque essa alternativa foi A e a gente já pegou carona aqui em um monte de nomenclatura para partir para uma próxima questão, tá bom? E se tu entendeu bem, você vai observar que esses temas, né, essas nomenclaturas agregadas à segurança da informação, vai ter várias ramificações, viu? Exemplo, bora para mais uma questão. Essa questão aqui, né, só a nível aí de corroborar com o teu entendimento, analisa aqui junto comigo e bora responder essas lacunas. Questão 2 diz, considere o texto a seguir. E o texto a seguir, ele diz, sobre chaves em segurança da informação. Então, quando você pega um enunciado como esse, falando de chaves em segurança da informação, primeira coisa que vai vir à mente do concurseiro, estou preparado, é o seguinte, essa questão fala a respeito de quê? Confidencialidade como propriedade e qual é justamente a técnica, a ferramenta usada dentro do contexto de confidencialidade?
criptografia, né? A gente já pensa logo em confidencialidade e criptografia, tá? Outro detalhe também, o próprio enunciado diz, a criptografia, né? E ele diz, é um método de criptografia que utiliza um par de chaves, uma pública e uma privada. Então, a pergunta que eu faço, que eu sei que você, diante do montante de coisa que eu já falei, você já entendeu, creio, né? Qual é a criptografia que utiliza um par de chaves? Uma pública e uma privada. Se tem duas chaves, então quer dizer que é aquela criptografia com dois S's. Então, a gente sabe que aqui a banca está tratando de quê? Criptografia com dois S's é o quê? A criptografia assimétrica. Então, nessa questão, a gente sabe que para conseguir gabaritar ela vai iniciar com uma das alternativas de criptografia assimétrica, logo de início. Então, eu já elimino aqui o quê? Já elimino essa e já elimino essa. Né? Eu sei que nessa questão aqui, ou é A ou é B. Tá? Outro caso também, continuando a ler ela. Aí ele diz aqui, ó, né, a chave pública é usada para cifrar mensagens. E com isso, apenas o dono da chave privada pode decifrá-la. Então, o que é que eu já entendo? Eu já entendo que a criptografia, pelo próprio, né, enunciado, dá para entender que ela pode ser aplicada não só à confidencialidade, como também a outros princípios. E qual é um outro princípio, professor Romildo, que a criptografia assimétrica ela é muito usada? É justamente o princípio de autenticidade. Então, existe a criptografia aplicada tanto na confidencialidade como também na autenticidade, tá certo? Mas já adiantando e gabaritando, alternativa aqui correta, alternativa B, tá certo? Coloquei essa questão só para ver se você amarrou direitinho. Quando disse aqui, ó, a criptografia, que é usada justamente aí através da utilização de um par de chaves, uma pública e uma privada, então tu sabe aí que ele está falando de assimétrica, tá bom? Então vimos aí duas questões falando de segurança da informação no que diz respeito princípios, né, de segurança. Falamos de princípio, quais foram os princípios que a gente tentou aí de uma forma bem resumida, rápida, né, tentar explorar. A gente falou de confidencialidade, falamos de disponibilidade, falamos de integridade aí ao pé da letra, tá certo? Vamos para mais uma questão de número 3. Essa questão aqui, GEDUC, inclusive questão atual, questão 2025, ela diz o seguinte: de acordo com as boas práticas de segurança na internet, qual é a recomendação ao utilizar redes Wi-Fi públicas, né? Então, mais uma questão envolvendo o quê, professor? Segurança da informação. Questão aí, né, da Prefeitura de Japaratinga, questão recente, tá? E o foco da questão é qual é a recomendação em termos de segurança, em termos de boas práticas de segurança na internet. Né? Então, uma questão como essa, a gente já entende o quê? Vai envolver duas temáticas do nosso edital, né? Envolve tanto a parte de rede de computadores, por quê? Porque falou de internet, né? Quando se fala de internet, internet é rede, gente. Né? A gente veio explicando isso de uma forma muito clara, até agora, né? Na carga máxima aí com 100 questões que a gente respondeu recentemente aí da Banca GEDUC. E você vai perceber que quando a banca fala de internet, dentro do contexto de rede, internet caracteriza o quê, professor? Caracteriza uma rede pública, tá? Então, quando ele disse aqui, ó, de acordo com as boas práticas de segurança na internet, por quê? Ele foi logo citando aqui a questão na internet, porque a internet é uma rede pública. Então, acessar o Wi-Fi em rede pública requer algumas
recomendações, algumas boas práticas de segurança, sim, tá? E nem sempre essas boas práticas, principalmente nos enunciados atuais da banca IGEDUC, vai envolver só conceitos e definições técnicos, viu? Porque às vezes a gente pensa que tudo vai envolver só técnica. Não, muitas vezes vai envolver usabilidades, né, do nosso dia a dia concurseiro. Estou preparado, tá bom? No caso aqui mesmo, a gente tem como alternativa correta a alternativa D. E o que é a alternativa D vem tratando como técnicas, né, de boas práticas aí no que diz respeito à segurança, né, da internet agregada a redes Wi-Fi. Nesse contexto, claro, o Wi-Fi também pública, tá? Ele diz aqui, ó, é recomendável evitar Wi-Fi públicas ao realizar o quê? Transações bancárias ou acessar dados sensíveis, né? Então, dados que são um tanto quanto confidenciais, informações bancárias, então não é interessante a gente utilizar internet no que diz respeito ao Wi-Fi, né, rede sem fio pública, né, para determinados serviços desse tipo, tá certo? Então, questão muito tranquila, se a gente começar a ler cada uma das alternativas, vocês vão perceber que você não precisa de muito conhecimento para conseguir gabaritar uma questão como essa, questão aqui 2025 da banca IGEDUC, tá certo? Então, já vimos aí muitos conceitos, muitas definições, tá? E já respondemos aí, já a princípio, duas questões aí bem legais e bem atuais aí da banca IGEDUC, que é a banca aí, que é o foco, né, do concurso aí de vocês, tá bom? Mas já podemos partir para mais uma, tá bom? Vimos aí, né, essas três, já podemos partir para mais uma questão aqui, né, da prefeitura aí de Japaratinga, né? Então, a questão aqui fala de quê? Diz, ó, ao utilizar uma rede Wi-Fi pública, mais uma vez tratando de rede, né? Rede Wi-Fi pública, tá certo? E ele diz aqui, ó, qual das opções abaixo é recomendada para garantir maior segurança ao realizar atividades que envolvam dados confidenciais, né? Então, as atividades envolvem dados confidenciais. Está falando aqui de ações que venham garantir maior segurança, associado principalmente, prestem atenção, principalmente quem está aí, né, com acesso à plataforma, quem não está, muito interessante, né, se vocês tiverem possibilidades de conseguir, né, ver aí um pacote para ter acesso à plataforma Estou Preparado. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo mesmo, quando uma questão como essa fala de ações, né, que são recomendadas para garantir maior segurança na confidencialidade, então a gente sabe que quando falamos do princípio de confidencialidade, temos aí várias ações, várias ferramentas, né, várias tecnologias hoje que agregam esse princípio, gente. Né? Não é à toa que quando eu fui começar aqui essa aula falando da questão 01, eu coloquei lá disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Por quê? Porque desses pilares aí, a gente consegue partir para todas as ramificações possíveis que uma banca organizadora imagine colocar na cobrança de uma questão associada à segurança. E dentro aqui, no caso dessa questão 04, eu já entendo o seguinte, que com certeza entre as alternativas existe alguma técnica ou ferramenta ou tecnologia agregado à propriedade
de segurança da informação, chamada de confidencialidade. Por quê? Porque quando o professor Romildo fala de confidencialidade, o básico desse princípio é justamente aquilo que muitos concurseiros já sabem. E é o que muitos concurseiros já sabem? Sabem que o princípio de confidencialidade é aquele princípio que, para ser garantido, a informação precisa ser acessada por pessoas autorizadas. E para ser quebrado, simplesmente a gente caracteriza que o princípio foi quebrado quando a informação foi acessada por pessoas não autorizadas. Então, isso é o básico, né? Mas quando parte aqui para uma questão como essa, onde é que está o foco da garantia aqui? Vocês vão perceber que está na alternativa C. Então, quando ele colocou aqui, utilizar o quê? Tá? Eu coloquei essa questão aqui como a questão 4 para fundamentar o que a gente estava vendo. Então, ele se utilizar uma VPN para proteger os dados transmitidos durante o uso da rede pública. Então, quer dizer que só eu, como concurseiro, saber que confidencialidade caracteriza acesso autorizado ou acesso não autorizado, isso não vai ser o suficiente. Eu preciso saber que eu vou encontrar muitas questões da banca EGEDUC, né, falando de ferramentas, tecnologias que vão garantir essa confidencialidade. Como também eu vou ver a banca EGEDUC, através das questões, vocês vão ver questões atuais, citando vários malwares que quebram também essa confidencialidade, tá certo? Mas, partindo aqui para a questão 4, quando a banca disse, olha, rede Wi-Fi pública, qual das opções abaixo ela é a recomendada para garantir maior segurança ao realizar atividades que envolvam dados confidenciais? Claro que é o uso aqui da VPN, utilizar uma VPN para proteger. Pergunta-chave para o concurseiro que está assistindo aula conosco essa noite, mas o que é uma VPN? Certo, professor, o gabarito é C, ótimo, mas eu não vim aqui só para te fornecer o gabarito, não. O que é uma VPN? Então, quando se fala de VPN, essa expressão VPN vem de quê? Rede virtual privada. É uma rede virtual privada. E deixa eu te dizer algo mais. Você que tem assistido nossas aulas na plataforma, você sabe que o seu edital, tá? O edital aí, né, fornecido pela banca EGEDUC, você vai perceber que quando se trata de rede de computadores, existe a rede internet, que é uma rede pública, mas você vai perceber que no edital, quando se trata de rede, e você que tem assistido aula na plataforma, a gente também fala de uma outra rede chamada de intranet. Então, intranet ela é privada, internet é rede pública. Só que existem momentos que a gente precisa da rede pública para realizar ações privadas. E aí, como é que eu consigo realizar navegação privada em uma rede pública? Como é que eu vou conseguir navegar usando a internet, que é uma rede pública, e essa navegação ser uma navegação privada, ser uma navegação segura, ser uma navegação confidencial? Então, entra agora o contexto do uso de VPN concurseiro, que é uma metodologia de navegação através de tunelaria, túnel, tá? E olha a dica, por isso que valeu a pena quem prestou atenção logo no início, na primeira questão. Quando a gente navega através de túnel, tá? Você vai perceber que esse túnel da VPN é um túnel criptografado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém tentar interceptar uma mensagem nessa navegação através da VPN, não vai entender nada, né? Porque a VPN ela vem para proteger. É uma tunelaria, uma navegação através de um túnel criptografado. E
Inclusive, é um método hoje muito usado por instituições públicas, viu? Né? Então, quantas e quantas vezes a gente não vê hoje tribunais, né, onde, por exemplo, tem uma intranet, né, e de repente existe um colaborador, né, um servidor ali daquela instituição que de repente precisa adiantar alguns serviços até na sua própria residência. E a gente, inclusive, viu esse contexto em uma prova da EGEDUC, né, onde ele citou a situação de um colaborador, de um servidor que precisou da sua residência realizar ações através da intranet da instituição. Então, como é que de casa ele consegue realizar essa ação na intranet de maneira segura? Através do uso da VPN, da rede virtual privada. Tá? Então, VPN, dentro de uma questão de concurso, vai caracterizar uma ferramenta de quê? De confidencialidade, tá certo? Então, poderia falar mais, mas eu acho que já foi o suficiente. E para entender ainda melhor o que seria uma VPN, o que é esse túnel, né? Que às vezes o professor ele fala e fala e fala e a gente fica tentando imaginar para facilitar a resolução. Então, já vai uma imagem, tá? Essa imagem aqui, ela caracteriza tudo, tá? Você vai perceber que do lado esquerdo eu tenho aqui um computador que está tentando invadir ou acessar as informações do túnel, está tentando, olha, detectar, abrir, né? Ver as informações. Só que você vê que está em vermelho, por quê? Porque o que está aqui dentro não está acessível a qualquer um. Então, a navegação, tudo que está sendo navegado aqui via túnel, está sendo navegado de maneira segura. Só vai ser aberto de uma ponta e da outra. Se alguém tentar interceptar aqui e pegar alguma informação, só vai ver código, tá? Então, a navegação através de VPN é através de um túnel criptografado, seguro, garantindo confidencialidade. Depois dá uma olhadinha, né, nos conteúdos que temos a mais aqui nos slides. A VPN, ela garante o quê? Acesso remoto seguro, garante proteção de dados e conexão em quê? Entre unidades. Então, isso são algumas das vantagens da VPN, tá certo? Outra situação, às vezes você vai encontrar uma banca organizadora citando aí um contexto de empresas que têm filiais, né? Ah, não, existe uma empresa em Pernambuco e tem uma outra unidade dessa empresa em algum outro estado. E as intranets precisam, né, trocar algum tipo de dado, de informação, de maneira segura. Então, quem é que entra nesse contexto, professor? Entra nesse contexto o uso de VPN também. Tá certo? Então, já partimos aí para mais uma questão. Vimos aí, né, já 4 questões bem legais. Então, vamos para a 5ª questão aqui, GEDUC 2025. Tá certo? Banca aí, GEDUC 2025, tranquilo. Né? Se alguém tiver aí alguma dúvida, então pode lançar aí, viu? Para a gente poder aí tentar absorver e repassar de melhor forma possível aí o conteúdo para vocês, tá certo? Mas, enquanto isso, vamos analisar agora aqui essa próxima questão, tá? O que é que diz aqui? Diz assim, ó, ao acessar um site para fazer compras online, né? Então, você vai perceber, ó, compras online via site, qual característica indica que ele possui um certificado de segurança, ou SSL, questão em GEDUC, Prefeitura de Japaratinga, questão 2025. Então, o que é que a gente já entende aqui? Essa questão, qual é a temática dela? Segurança da informação e o que? Rede de computadores. Primeiro detalhe, quando a banca fala a respeito de site, página web, né? Então, a gente já tenta lembrar do seguinte, isso eu falei, viu? No Carga Máxima aí que a gente gravou, depois dá uma olhada lá na plataforma. A gente sabe que sempre que a banca fala de página web, tá certo? A gente
bota logo na mente a questão do uso de protocolos, tá? E quando eu digo assim, o uso de protocolos, eu estou falando de protocolos de comunicação. Então, existe o protocolo, que é o tão famoso protocolo HTTP, tá bom? Então, o que é esse protocolo HTTP? É justamente um protocolo, né, de hipertexto, tá? Esse protocolo de hipertexto é um protocolo agregado ao uso de site, uso de página web, uso de navegador, né? Então, toda vez que eu vejo o enunciado falando de página web ou site, eu vou procurar entre as alternativas se ele está focando algo associado ao protocolo HTTP, tá? Então, todo serviço tem um protocolo agregado. Já vai a primeira dica, é essa. A segunda é o seguinte, esse protocolo HTTP, né, é justamente um protocolo que pode ser agregado a ele aquilo que nós chamamos de algoritmo de criptografia. E quais são os algoritmos de criptografia do HTTP, professor? Então, existe um algoritmo chamado de TLS e existe um outro algoritmo chamado de SSL. Então, TLS e SSL, deixa eu até ajustar aqui, né, para ficar melhor o entendimento de vocês. TLS e SSL. Tá? Esses são os dois algoritmos de criptografia. E o que é que esses garotos fazem? O algoritmo de criptografia, ele vai agregar segurança ao HTTP. Tá? É por esse motivo que, quando o HTTP possui esses dois algoritmos, eu vou colocar aqui embaixo, ele passa a possuir o S e se torna HTTPS. Tá bom? Então, toda vez que eu vejo o HTTPS é por quê? Porque tem o algoritmo de criptografia TLS ou SSL. Joia? E dentro de uma prática, qual é a vantagem disso? Todo site onde o protocolo HTTPS existe, você sabe que a navegação ela ocorre de forma segura, né? A navegação entre o cliente e o servidor, entre o browser, navegador e o servidor, funciona de maneira o quê? Criptografada, tá certo? Dentro aqui das questões, a gente já sabe que a alternativa correta é B. Por quê? Na alternativa B, a banca colocou a URL do site começa com HTTPS. Se tem HTTPS, tem algoritmo de criptografia. Se tem algoritmo de criptografia, tem segurança. Quando o HTTP é seguro, ele tem o Szinho e se torna o HTTPS. Tá bom? Então, questão bem tranquila, né? Agora, cuidado, porque que HTTPS é um protocolo seguro, hoje todo concurseiro praticamente já sabe. O que é que muitos ainda não memorizaram, não botaram em mente? Que para essa segurança ser estabelecida, esse S aí possui, ele justamente tem como origem os algoritmos, viu? Então, o S é por causa dos algoritmos. E a gente tem encontrado bancas organizadoras, inclusive deixando até de mostrar o HTTPS e colocando no lugar do HTTPS a sigla do próprio algoritmo, tá? Como é o caso aí do TLS ou SSL. Então, é muito importante você saber por que existe esse S. Vem de que esse S aqui? Além da expressão que indica segurança, né? Então, a gente precisa fazer essa agregação, né? Outro detalhe importante ainda, quando aqui você viu esse nomezinho URL, lembre, o URL, de uma forma bem simples falando, nada mais é do que o endereço do site. Então, o endereço do site, que a gente bota lá em cima no navegador, então aquilo ali é um URL, www.sss
www.estoupreparado.com.br. Isso aí é um URL. Só que antes do prefixo www, nós sempre encontramos o quê? O protocolo, né, HTTPS, que é justamente hoje o mais usado, tá bom? E aqui a gente tem uma ilustração, um exemplo, né, para corroborar com tudo que eu já falei, né? Analisem aqui essa imagem. De um lado eu tenho aqui, ó, o servidor web, e do outro lado aqui eu tenho um browser, o navegador. Pode ser o Google Chrome, o Mozilla Firefox, pode ser o Edge, então eu tenho aqui, tá? Então, o que é que ocorre na prática? O cliente, ou seja, o browser, o navegador, requisita uma página ao servidor web, gente. É assim que funciona. Então, eu venho aqui no meu browser e boto www.estoupreparado.com.br. Então, quando eu dou Enter, eu estou requisitando o carregamento dessa página ao meu servidor. Só que, quando o meu endereço, quando a minha URL, ela vem com o HTTPS, então essa requisição, o carregamento, vai ser realizada aqui, essa transferência, através de um túnel também, ou seja, através de uma tecnologia de segurança, um mecanismo de segurança, através de uma criptografia, né? Então, por isso que tem essa chave aqui, esse túnel, indicando que quando existe o HTTPS, a requisição é feita e a transferência daqui para aqui é de maneira segura. Como também a requisição feita do navegador para o servidor é tudo de forma segura. Então, se tem um HTTPS, todo o processo de transferência, de carregamento de página web é feito de forma o quê? Segura, de forma criptografada, tá certo? Então, já podemos partir para mais uma questão aí de número 6. Diz aí, ó, assinale a alternativa que não contribui para aumentar a segurança do usuário na internet. Então, você vai ver que, nesse caso aqui, onde é que está a pegadinha dessa questão? Olha, não contribui. Questão agrega segurança e agrega internet. Questão da EGEDUC 2025. O que é que diz? Primeira, realizar compras apenas em lojas virtuais conhecidas e que adotem protocolos de segurança, como HTTPS. Então, se o concurseiro não leu bem o enunciado, já foi lá na agonia de forma rápida, pensando que estava falando de segurança e tinha que marcar aqui o HTTPS, então, né, já chorou, como diz a história. Mas o foco da questão é que ele quer a errada. Ele diz, ó, assinale a alternativa que não contribui. Então, essa contribui. HTTPS estabelece segurança. Mais uma. Um software antivírus atualizado não garante segurança? Claro que garante, né? Estabelece, contribui para aumentar a segurança. Então, a gente sabe que, por mais que exista outros malwares, a gente vai falar de malwares daqui a pouco, vamos entrar em outros detalhes, mas o vírus, ele ainda existe. Vírus de computador existe, professor? Existe. E o que é um vírus de computador? É um malware, ou seja, é um programa malicioso. E para esse tipo de programa malicioso, que tipo? Vírus, né? Para o vírus, a gente sabe que existe uma ferramenta de proteção chamada antivírus. Antivírus é para proteger, ok? E o que é o vírus? O vírus é aquele tipo de programa malicioso que, para que ele consiga se propagar, ele tem que ser executado, viu? E ele precisa de um elemento para conseguir se propagar. E ele se propaga através de que elemento? Através de um arquivo ou de um programa. Então, se tem um arquivo, se tem um programa, se esse arquivo, esse programa é executado, o vírus ele é propagado. E qual é o mecanismo de proteção, a ferramenta, o software usado para se proteger de vírus? Antivírus. Tá? Então, nesse caso aqui, antivírus contribui. Ele quer o que não contribui. Próximo, fazer backups regulares de dados e documentos online. Já vai mais outra dica. Quando a banca fala de backup agregado à segurança da informação, backup já garante um outro princípio.
E qual é o princípio que backup garante? Backup é usado para quê? Se o meu sistema ele der um pane e de repente eu perder todas as informações, mas, porém, todavia, se antes do pane ocasionado no sistema eu fiz backup, o que significa isso? Backup significa cópia de segurança. Backup é o quê? Cópia de segurança. Ok? Então quer dizer que deu pane, perdi tudo. Ah, mas eu tenho uma cópia de segurança. Eu posso restaurar essas informações. Eu posso ter acesso às informações novamente, de maneira comum. O backup garantiu o quê, professor Romildo? O backup, ele garante com que a informação esteja sempre disponível. Se o teu computador deu problema, mas tu tem backup, a informação vai poder estar disponível, porque o backup pode ser restaurado. Né? Ah, não, o HD queimou, mas eu fiz backup antes. A informação vai poder ser acessada através do backup. Ou seja, a informação vai estar o quê? Disponível. Princípio de disponibilidade garantido. Então, backup garante o quê? O princípio de disponibilidade. Entendeu por que a gente começou falando de disponibilidade, integridade e confidencialidade? Então, vai lá, mais uma. Então, fazer backup contribui. Ele quer o que não contribui. Deixa eu apagar aqui. E, por fim, clicar em links desconhecidos, recebidos por e-mail. Então, você vai perceber, eu vou entrar ainda dentro dessa temática, mas a hora está passando. Quando eu clico em links desconhecidos, recebidos aí por e-mail, eu posso aí estar sendo alvo de alguns golpes cibernéticos, né? E quando eu digo alguns golpes, né, alguns ataques cibernéticos, por exemplo, através de um link desconhecido, eu posso, de repente, aí alojar no meu computador, no computador da empresa, um spyware, que é um programa espião. Ah, cliquei no link pensando que era algo legítimo, mas não. Foi um spyware que se alojou, um programa espião dentro do sistema da empresa. Você vai perceber que muitas vezes, através de um e-mail ou de um link desconhecido, link, clicou, executou. Eu posso fazer download, né? Porque quando eu cliquei no link eu executei algo, então eu estou ali baixando e estou replicando um vírus no meu computador ou dentro do computador da empresa. Mais uma, através de um link. Eu clicando em um link, eu posso simplesmente ali estar replicando, né? Ou alojando no meu computador um worm. E, de repente, aquele worm se propagar por toda a rede, né, institucional da empresa que eu trabalho. Né? E quando eu digo por toda a rede, por todos os computadores da rede. Por quê? Porque o worm é aquele malware que se propaga automaticamente pelo ambiente da rede. Para que eu infectasse o meu computador, eu cliquei no link desconhecido. E ele, para se propagar, se é um worm, se propaga automaticamente pelo ambiente da rede. Então, perceba que com base nessa questão aqui, eu já te disse o que é um spyware, já te falei a respeito das características de um vírus e já te disse também o que é um worm, tá? Então, daqui a pouco eu vou cobrar isso aí através de uma questão da banca IGEDUC, tá certo? Mas o gabarito dessa é a alternativa D. Quando a banca disse assinale a alternativa que não contribui para aumentar a segurança, então a alternativa D é a alternativa correta. Bora para a próxima questão de número 7, bem tranquila. Diz, ó, qual das práticas a seguir é considerada mais eficaz para efetivar ataques, ó, para evitar, tá? Ataque de quê, professor? Ataque de phishing em um ambiente o quê? Corporativo. Então, primeiro detalhe, o que é phishing? Essa expressão phishing vem em muitas questões atuais da Banca IGEDUC. Quando você vê a questão falando de phishing, essa questão ela está agregando segurança da informação. E phishing é um malware. Tá? Lembre que um phishing, em termo muito simples falando, nada mais é do que
uma fraude eletrônica. Quando se fala de phishing, é uma técnica, tá, que vai agregar o quê? Uma fraude eletrônica, tá certo? Inclusive, eu venho explicando de forma detalhada, né, nas nossas aulas aí na plataforma. E nessa questão aqui, você vai perceber que ele diz, considerada mais eficaz para evitar um phishing. É o quê? Ensinar os funcionários a identificar e reportar e-mails suspeitos. Né? Inclusive, existem empresas que dão treinamento para isso. Né? A empresa pega todos os colaboradores, inclusive realiza simulações de quê? De e-mails aí, né, que vai chegar aleatoriamente, né, para um colaborador da empresa para ver se ele vai clicar ou não. Porque se ele clicar, então ele ainda não tem uma educação digital adequada. Por quê? Porque hoje, se você vê um e-mail suspeito, não se clica no link de um e-mail suspeito. Porque se você clicar, de repente você pode estar sendo vítima de um phishing. E o que é um phishing, professor? Phishing é uma fraude eletrônica, tá? Através mesmo de um e-mail desse, você pode ser induzido, né, a uma prática, né, que dentro do processo de resolução de questões é chamada de engenharia social. E o que é, professor Romildo, o phishing, a fraude que está ligada à engenharia social? É aquele phishing que muitas vezes vem por e-mail, e eu penso que é algo legítimo. E ele diz aqui, ele diz assim, clique aí e coloque os dados, né, associados ao acesso ao servidor da empresa. Aí eu penso que foi um e-mail legítimo do técnico da empresa e coloco os dados que ele está pedindo. Quando eu olho, eu fui cair no golpe. Mas para eu cair naquele golpe, eu fui persuadido, eu fui enganado, fui induzido. Então, isso aí é uma fraude caracterizada como engenharia social, tá? Então, preste bem atenção. Phishing, fraude. E quando ela engana a gente, engenharia social. Vou repetir. Phishing é uma fraude. Mas quando ela chega a enganar a gente, então eu fui vítima de quê? De engenharia social. Tá certo? Então, aí já ficou bem claro, né? A alternativa correta aí foi a alternativa C, né? Então, vimos aí a alternativa C, tratando a respeito de ensinar, né, os funcionários, tá certo? Dentro desse contexto aí. E lembre que quando se falar de phishing, a gente vai ter muitas palavrazinhas agregando a fraude eletrônica, viu? Uma delas é engenharia social concurseira. E qual é a outra, professor? Existe também, né, a técnica, né, que não deixa de ser uma fraude, que é o caso dessa aqui, ó. Né? Eu falo muito e tem caído muito desde 2011, né? Por diversas bancas, fala-se muito dessa fraude aqui, desse phishing. Qual é? O Farming. E o que é que o Farming realiza? O Farming, na verdade, é aquele tipo de ataque, né, que o DNS da página web do site ele é envenenado. E às vezes você acessa um site pensando que ele é um site legítimo, só que é um site falso. Às vezes, através do acesso ao site, você é levado para um site falso e quando vê, foi um golpe. Você caiu numa fraude. Então, o que é que a gente precisa entender a nível de resolução de questões? Quando a questão falar de um tipo de ataque em que você foi direcionado para um site falso, tá? Através de um endereço, de uma URL falsa, então você sabe que isso aí foi um phishing do tipo Farming, tá? Então, o Farming, geralmente na internet, quando se digita um endereço de uma página URL, né? E aquela página URL ali, ela é uma página falsa, né? O endereço é um endereço falso, quando você vê, você foi vítima de um golpe, tá certo? Outra característica aqui, né? Eu só coloquei, não esquece,
da questão de engenharia social. Quando fala de engenharia social na cibersegurança, é muito interessante, a nível de resolução de questões, você saber que quando a gente é vítima de engenharia social, fomos vítima de um golpe, que geralmente explora o quê? Vulnerabilidade humana. Né? Aí pega aquele colaborador lá que não tem tanto conhecimento e explora aquela vulnerabilidade. Né? Fazendo o quê? Realizando uma manipulação, induzindo, né, o próprio colaborador da empresa a facilitar, né, muitas vezes, um ataque cibernético. Tá certo? Vamos para a questão 8. Agora, questão também da Banco Gedu, que dessa vez aqui, essa prova que foi desse ano, foi da Câmara de Parnamirim. Diz assim: sob boas práticas na segurança, ao acessar sites na internet, assinale verdadeiro ou falso. Né? Então, eu tenho aqui, né, algumas afirmações, né? Então, eu vou botar aqui, verdadeiro ou falso, até a gente gabaritar a alternativa correta de acordo com essa sequência. Então, veja como vai ficar fácil agora. Sempre acesse sites bancários digitando o endereço diretamente no navegador. Então, se eu digito o endereço no navegador manualmente, isso quer dizer que eu não acessei o site daquele banco usando um link que apareceu. Porque usar link é algo meio perigoso, porque eu posso ser vítima de quê? De um farming, né? De uma fraude daquelas que me direcionam ao endereço falso. Então, quando ele diz aqui como prática, olha, práticas de quê, professor? De segurança. Então, entre as práticas de segurança, quando ele diz acesse sites bancários digitando o endereço diretamente no navegador, lá no browser, eu caracterizo isso como verdadeiro. Ok? Questão fresquinha. Outra, usar conexões sem HTTPS, veja, usar conexões sem HTTPS, ele está dizendo que é seguro para transações financeiras. Claro que não. A gente viu que quando tem o HTTPS, tem o algoritmo de criptografia. Quando ele diz que sem HTTPS é seguro, isso aqui é falso. Então, a primeira é V, a segunda é F. Né? Primeira V, a segunda é F. Então, a única que é a primeira V e a segunda é F é a alternativa B, né? O resto. Então, a gente já matou a questão. B de bola. Tá certo? Então, é muito tranquilo. Então, quando a gente começa a se fundamentar, montando ali, então vai ficar fácil. Questão 9. No uso de um computador, um servidor começou a perceber o surgimento de várias janelas pop-up indesejadas no navegador, mesmo sem ter solicitado nenhuma ação. Esse comportamento pode indicar. Então, você vai perceber que o que é que a Banco Gedu que aqui está tratando? Está dizendo que o servidor ali, o usuário do computador, ele percebeu que, de repente, começou a abrir janelas de forma aleatória e automática ali no navegador, sem solicitação de ninguém. Né? Uma janela abre, outra, aquelas janelas flutuantes, que são chamadas de quê? São chamadas de pop-up. Né? Só que nesse caso aqui, foram várias janelas pop-ups, o quê? Indesejadas. Geralmente, quando o computador ele começa a ficar com essa característica, às vezes a gente está ali, ó, navegando, de repente aparece uma janela, né, com uma propaganda avulsa, às vezes com determinadas imagens desagradáveis. Então, isso aí são pop-ups. E se veio de forma aleatória, sem ninguém clicar em nada, então caracteriza o quê? O que é que esse comportamento ali está indicando no navegador? Está podendo indicar que situação? Então, a gente já induz aqui o quê? Alternativa B, presença de vírus, malware ou spyware, tá certo? Então, vírus, né? Aquele programa malicioso que muitas vezes se aloja em um programa ou em um arquivo. Aí alguém executou aquele programa ou aquele arquivo, o vírus começa a se propagar. E o vírus ele pode ter várias características, né? Entre elas aí,
você vai perceber, eu estou olhando aqui a hora, né, porque o tempo está acabando, mas você vai perceber que entre essas várias características do vírus, né, pode acionar a abertura de pop-ups. Malware aqui nessa alternativa. Malware caracteriza o quê? Todos os programas, né, na verdade, maliciosos. Spyware, programa espião. Então, todos os três podem, de repente, aí passar a gerar, né, esse comportamento estranho em um navegador. Tá bom? Questão aqui 10, né? Eu coloquei a 9, então questão 10, essa seria: o que caracteriza um ataque de ransomware? Então, já vai aqui mais um malware. Né? Então, o que é o ransomware? A gente já falou, né, nas nossas aulas aí, mas já voltando aqui a explorar. Ransomware, gente, nada mais é do que o quê? O ransomware é um tipo de malware. Mas qual é a característica dele? Geralmente o ransomware, ele, quando se aloja em um sistema ou em um computador, ele criptografa dados. Ele pega os dados, as informações da empresa e transforma em código. Isso é a característica desse ransomware, desse programa malicioso, tá bom? Só que tem um detalhe, quando ele transforma em código, geralmente o ransomware, ele cobra resgate para que os usuários daquele computador, de repente aí, a gestão daquela empresa precise das informações íntegras de novo, para que ele libere as informações de maneira íntegra, original, genuína, para que ele descriptografe os dados, ele cobra um valor, ou seja, cobra resgate. Então, quando a gente vê uma questão falando de ransomware, dentro de uma concepção bem direta, o ransomware é aquele tipo de malware que sequestra as informações e cobra resgate para devolvê-la de maneira original. E o que é esse sequestro? É quando ela codifica as informações. Tá? Então, codificou, criptografou, não serve para nada, aí sequestrou, tá bom? Então, ransomware sequestra e cobra resgate. Aqui, entre as alternativas, a alternativa mais lógica, mais adequada é a alternativa C, que diz assim: é um software de extorsão que bloqueia o computador, os arquivos e exige o quê? Um pagamento para desbloqueá-los. Então, se exige pagamento para desbloquear, então exige o quê? Um resgate, tá certo? Então, ransomware é justamente aí um malware, inclusive, muito cobrado nessas últimas provas aí da banca Geduc. Então, segura essa, tá bom? Então, já vimos aí alguns malwares, né, bem citados. E para ver se está todo mundo entendendo, tenta matar agora essa questão aqui de número 10, né, que na verdade é a 11, mas tenta fechar aqui, matar essa questão aqui de número 10, tá bom? Então, assim, essa questão aqui, ela diz, ó, qual é o papel de uma VPN no uso da internet, especialmente em ambientes de trabalho remoto. Então, quando se fala de VPN, né, de 2023 até as questões atuais, a gente pegou muitas questões mesmo, valendo. Falando de quê, professor? De segurança da informação, tá? E quando eu trato aqui de VPN, vocês vão pegar questões tratando de VPN em várias diretrizes. Então, no caso dessa aqui, né, quando se fala aqui de VPN, qual é o papel de uma VPN, né, uma rede virtual privada no uso da internet, especialmente em ambientes de trabalho? Então, a alternativa correta, B, né? Então, a gente já vê aqui, ó, quando se fala de VPN, criar um túnel o quê? Criptografado para acessar a internet de forma segura, né? Quando se fala de VPN, ocorre aí uma máscara no que diz respeito ao IP, protegendo dados em rede pública. Então, o VPN é isso. Inclusive, a gente lembra dessa expressão, ó, túnel criptografado, certo? Questão aí, 11, bora para mais uma, né? A hora está correndo. No contexto de intranet agora,
em uma prefeitura, qual procedimento é essencial para o acesso remoto, seguro, a documentos internos via internet? Então, assim, qual é o procedimento da intranet, de uma intranet, para o procedimento a acesso remoto de uma forma segura, né? Então, quer acessar documentos de maneira segura. E no contexto aí de uma intranet, para acessar isso de forma segura, via internet. Então, qual seria, entre as técnicas aí, a mais adequada? Então, essa questão aqui a gente colocou, inclusive, propositalmente, para falar a respeito de quê? Pegamos aí, entre essas últimas questões da Banco Geduc, questões falando a respeito de autenticação, né? No que diz respeito ao acesso tanto a dispositivos como também a arquivos, a informações, tá? Nessa aqui você vai perceber que a alternativa correta fala de implementar autenticação multifator, a famosa MFA, tá? Claro, né? E acesso via portal web com certificação digital, né? Que no caso aí vai envolver o algoritmo SSL. Mas, independente, quando falou de MFA, né? Então você sabe que está falando de quê? De autenticação através de multifator. Bem como vemos aí algumas questões da Banca Geduc falando de 2FA, que é a autenticação de 2 fatores, tá? Autenticação de 2 fatores e autenticação multifator. Então, pegamos aí algumas questões focando nessa diretriz, tá bom? E aí, a nível já final, né? Já estamos aqui partindo para a etapa final, né? Essa questão aqui, Geduc, ela já envolve uma contextualização bem legal, né? Quando a banca colocou aqui o seguinte: a segurança da informação é constantemente ameaçada por diversas formas de quê? De malwares. São malwares, professor, programas maliciosos, que buscam comprometer a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados. Ainda tem mais. Conhecer as características dessas ameaças é fundamental para a proteção de sistemas e redes e para a resolução de questões de concurso também. É as características que vai fazer a gente matar a questão. Foco da questão aqui. Sobre os tipos de malware, né, assinale a alternativa o quê? Correta. Então, quando ele diz aqui assinale a alternativa correta, então a gente sabe aqui que a alternativa correta é B, né? Quando ele diz spyware são programas projetados o quê? Para capturar informações, tá? Do usuário, informações essas como senha, dados de navegação, né? Sem o consentimento do usuário, tá? Então a gente vê que na verdade, quando se fala de malware, mais uma vez aí corroborando, né, falando, reexplicando para o concurseiro estou preparado, você lembre que o malware ele vai envolver vários tipos de programas maliciosos. No caso aqui do spyware, que está sendo tratado aqui nessa questão, então a gente sabe que o spyware ele tem como característica principal, né, a característica principal do spyware é essa, né, ser um programa espião, tá certo? Mais um aqui, né, ele diz, ó, Banca Geduc, também questão fresquinha. A engenharia social é uma técnica utilizada por criminosos para manipular indivíduos, levando-os a divulgar informações, o quê? Confidenciais. Engenharia social, né? Tratamos bem a respeito, aqui só resolvendo. Uma das formas mais comuns de ataque que utiliza essa técnica de engenharia social, agregada a persuadir o usuário, ele diz que uma dos ataques mais comuns, né, é a técnica de quê? Do phishing. Quem lembra aí o que é phishing? Sempre que a questão falar de phishing, está agregada ao quê, professor Romildo? A questão, quando ela fala de phishing, ela está agregando fraude
eletrônica, tá? E foco principal ele botou aqui, ó, com relação ao phishing, assinale a alternativa correta, tá bom? Então, quando a questão aqui fala, né, a respeito de phishing, alternativa correta, alternativa B, tá certo? Então, né, a gente, né, analisando aqui, né, vamos observar aí, né, a hora, né, já se foi, né, a hora já se foi, né, então a gente vamos agora focar aqui na finalização desse bloco, partindo aí para a nossa última questão, tá certo? Então vamos agora para a última questão aqui do bloco. E essa última questão, né, questão bem tranquila aí, só para deixar a destra aí para as nossas próximas aulas, né? Aqui a gente já iria começar a falar um pouco a respeito de sistemas operacionais, né? Mas fechamos aí, né, esse comando da madrugada falando a respeito de segurança da informação. Mas lembrando, né, que quando partimos para o edital, quando partimos para a banca IGEDUC, né, a gente tem pego aí provas com temáticas diversificadas, inclusive, né, questões, claro, por que não? Falando a respeito, né, de softwares, né, básicos mesmo, como é o caso do próprio sistema operacional, questões como essa aqui, que a gente agora finaliza aí nossa aula, né, esse bloco aí, né, de resolução de questões. Então, essa questão aqui, ela diz, ó, ao terminar uma sessão de trabalho, o usuário pode desligar o computador acessando o ícone correspondente na barra de tarefas do Windows. Só enunciado, né? Dentre as diversas opções de desligamento, o usuário pode selecionar a opção reiniciar, desligar ou suspender. Com relação à opção de suspender, assinale a alternativa correta. Então, você vai perceber que para responder uma questão como essa, né, o concurseiro ele precisa se fundamentar nos conceitos e definições do sistema operacional Windows, bem como também ter uma breve noção a respeito de quê? A respeito de hardware, né, de computadores. Né? Porque quando se fala de suspender, está agregado o uso ali da memória RAM, tá certo? Então, assim, não vou me estender, porque a nossa hora, né, nosso tempo esgotou, mas fica aí, né, a questão aí bem legal, né, em uma outra oportunidade aí a gente vai e parte para outras temáticas, né, e com certeza vamos ter, né, até a chegada aí da prova de vocês, tá certo? Mas, finalizando aqui, alternativa correta, alternativa A, né, quando falou aí da opção suspender, tá certo? Então, vamos finalizar, vamos ficar por aqui e até a próxima com mais informática para concurso com o professor Romildo e o pessoal aí da equipe do Estou Preparado. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, assinante da plataforma EP. Estou aqui em Paulista, região metropolitana do Recife. Você que adquiriu o curso, meu muito obrigado. Valeu pela confiança. E agora vamos conhecer como funciona a preparação pela plataforma EP para esse concurso tão aguardado, e agora é estudar, estudar, estudar. A partir do momento que você está aqui no painel do aluno, você vai encontrar todos os menus necessários para você acessar aí as videoaulas, os conteúdos em PDFs, simulados, simuladinhos. Se você está chegando agora, é o primeiro concurso, eu indico você ir para videoaulas IGEDUC, porque são conteúdos, teoria, questões, conforme tudo aquilo que está sendo cobrado no edital. Você vai encontrar para cada tema o nome compromisso, para cada bloco de aula o nome missão. Assim, o comprometimento, a entrega, tudo isso vai te ajudar nesta preparação. Ah, você quer questões? Então você vai para o Carga Máxima. É um curso intensivo de questões para a Guarda Municipal e Agente de Trânsito de Paulista. Serão mais de 4.000 questões para você responder até a prova. Nessa parte você vai ter atualizações até completar a programação ou até semana da prova vamos entregar toda essa programação. A nossa luta é para entregar bem antes, para você ter todo o conforto de estudar, mas o Carga Máxima
atualizações semanais até a semana da prova. Simuladinhos de maneira inédita, vamos trabalhar agora simuladinhos temáticos. Você vai analisar a aula, vai trabalhar tudo direitinho aí. Mais um aluno aqui passando, se preparando aqui pela plataforma EP. Então, na parte de simuladinhos, você vai encontrar na parte Leis Extravagantes, por exemplo, vários simuladinhos com a Lei 13.022, crimes hediondos, porque aí você vai repetindo. O nosso planejamento é baseado em quê? Antecipar o conteúdo, acompanhar o conteúdo, revisar e aprofundar. Assim você vai chegar muito forte no concurso. Simuladões, aquilo que a banca está cobrando no edital. 50 questões, múltipla escolha, tem aquela programação para guarda, para agente municipal de trânsito. Serão 30 simuladões até a semana da prova e centenas de simuladinhos. Assim você vai ter uma preparação intensa, videoaulas. Você vai encontrar videoaulas, o menu videoaulas e GEDUC, carga máxima, além das lives exclusivas, como Comando da Madrugada, tem também o Bom Dia Concurseiro, o Sabadaço, o Sextaço, ou seja, vamos ficar com você até a aprovação. Então aproveite muito bem o seu curso. A nossa plataforma ela foi desenvolvida de maneira que você, usando o celular, usando o notebook, você vai encontrar a tranquilidade em acessar menu por menu. Então seja muito bem-vindo ao nosso curso. Qualquer dificuldade, entre em contato com a nossa equipe e estamos prontos para te ajudar nessa aprovação. É isso, meu povo. Então, não esquecendo, faltando 2 semanas para a prova, tem Semana da Ultrapassagem e na semana da prova